Então, depois de um período de descanso para alguns, de distração para outros, né? Para outros é um momento onde se aproveita para criar, para construir, mas seja como seja, todos tivemos uma pausa. As próprias festas culturais induzem as férias e a sair um pouco dos nossos hábitos, da nossa vida rotineira, né? Então, isso é bom. Então, vamos voltando pouco a pouco à rotina. Uns voltam antes, outros depois de carnaval. Isso vai depender de cada um, né? Então, eu já senti essa necessidade de abrir o templo, de voltar à rotina também, né? Porque essa rotina do templo é um alimento para mim e ainda é um alimento essencial na minha vida espiritual. Eu me nutro dessa energia. E para mim é muito importante estar aqui com vocês, estar também com online, estar dentro desse corpo coletivo de pessoas sensíveis à evolução, ao crescimento interior, à visão interior, e que ressoa, né, o que é o budismo, visão interior, caminhos internos. Então isso me faz lembrar e me manter no caminho. Então eu falei, não, já acabou as festas, vamos abrir o templo, né? Vamos reiniciar as nossas atividades. Então, começamos essa semana já o online, na quarta-feira, e agora já vamos fazer projetos curtos. Então, daqui a Páscoa, um trimestre, né? Depois vai ter a pausa da Páscoa, que também haverá aí uns dias de Semana Santa, que vamos a pausar. O Carnaval é uma data importante para nós, porque coincide com o Ano Novo Tibetano, o Carnaval. Sempre, calendário lunar, então sempre coincide. Então aqui vamos a celebrar, na sexta-feira de Carnaval, a gente faz a celebração também do Ano Novo Tibetano, mas continuamos tirando, né, as atividades. E fazemos umas atividades especiais, e logo pausamos e vamos a ver se desenvolvemos um caminho nesse período, mesmo com toda a tribulação, com os ventos das férias soprando, que queira ou não nos distrai um pouco, e crianças em escola, e os estudantes, mas é um período que a gente pode bem aproveitar. Olá, Tachilelé. Então, a aula que nós propomos agora, nesse horário, que vamos estar apresentando, é o nível 2. O que é o nível 2? O nível 2 se supõe que já temos umas bases e fundamentos já estabelecida. Significa na meditação a concentração, então já aprendemos a meditar, já meditamos e já entendemos que a meditação não é um fazer, mas é um não fazer, é um descanso, não é um esforço, é um soltar, fluir, ou seja, não é algo que se obtém, não é algo que se consegue, ou seja, não é algo que se vai também, não tem aquele esforço que vamos a algum lugar, ou vamos fazer, é o soltar, o fazer, é esse descanso, é aprender a descansar de nós mesmos e de todas as atividades da nossa própria vida. Então, o primeiro nível a gente desenvolveu bem a concentração e vemos que podemos concentrar em tudo. Concentrar na dor, na emoção negativa, concentrar num objeto neutro, concentrar na imagem de um Buda, um objeto sagrado, que, que podemos pôr uma música agradável e concentrar nessa música agradável. Podemos até mesmo nos concentrar nos sons naturais que surgem, ou seja, qualquer objeto pode servir de apoio para nossa mente, para que a gente possa concentrar. O mais clássico, o mais fácil é a respiração. Por quê? Porque está, e não é algo que temos que fazer, ela acontece naturalmente, o respirar, e ao mesmo tempo é sutil. Gratidão. E ao mesmo tempo a respiração é um movimento sutil. Então, exige um tipo de concentração
mais sutil, uma atenção mais sutil. E isso nos ajuda a ter uma boa qualidade de concentração muito rápida, através da respiração. Logo, a respiração, ao ser movimento, não é somente movimento de ar, é movimento de energia. Então, tem um movimento de energia. Então, podemos utilizar esse movimento de energia, associar com a nossa imaginação, e a imaginação, ela é muito poderosa, porque tudo que experimentamos é imaginação, é projeção mental. Então, quando utilizamos a respiração associada a uma projeção mental positiva, podemos experimentar resultados. Por exemplo, ao exalar, soltamos as tensões, soltamos os pensamentos. E ao inalar, quando o ar entra, abertura, recebemos energia universal. Então, conectamos com uma energia muito maior que a nossa. E isso nos engrandece, nos nutre, nos preenche, e é uma energia boa, é uma energia de luz, de amor, de sabedoria. A imaginação é o maior poder que temos como seres humanos, porque a nossa mente não faz diferença entre o que vemos como realidade objetiva e o que experimentamos como realidade subjetiva. Experimentamos tudo como realidade a nível mental. Então, a nossa imaginação, ela também tem uma força e um poder de experiência mental, de realidade mental. Então, isso é um grande poder. E é tão grande esse poder que ele é utilizado, muito bem desenvolvido como meio habilidoso no budismo tibetano. Então, imaginamos deidades, imaginamos terras puras, e tudo isso faz a nossa mente se desenvolver. Deixamos de ter uma visão material, objetiva, temporal, linear, passado, presente, futuro, e começamos a ter experiência extrasensorial, ou seja, transcendental, e isso cresce a nossa experiência mental, cresce a nossa percepção de realidade também. Então, é muito importante a imaginação, e quando associamos com a respiração a imaginação, podemos ter grandes resultados de uma forma muito rápida, em minutos. Então, é muito poderoso, porque associamos a energia, o movimento da respiração, a concentração sutil, que implica a respiração, junto com a visualização, a imaginação, essa força mental. Então, isso dá um grande poder que em pouco tempo a gente tem uma boa concentração e uma boa experiência transcendental. E rapidamente saímos um pouco da nossa vida comum e da mente sensorial, concreta, material, e crescemos interiormente. Então, vamos a meditar. Então, isso foi tudo desenvolvido no nível 1. No nível 2, a gente vai dar mais importância, a gente continua assentando o nível 1 da concentração. Tchau. Da concentração, só que agora a gente vai crescer. O nível 2 é um nível intermediário, significa desenvolver. Então, em cima dessa base que nós desenvolvemos, agora a gente vai olhar as qualidades. Então, esse nível, a gente vai tratar do coração bondoso, do amor e compaixão, da alegria, da mente virtuosa. Não é somente a concentração e a expansão. Isso é um nível. Mas dentro dessa expansão existem qualidades que se apresentam. Então vamos a reconhecer essas qualidades, porque a dificuldade que temos, que chamamos de ignorância, é que não somos capazes de reconhecer. É como se estamos cegos, não vemos o que somos, o evidente. Então, por isso, vamos a colocar nossa atenção para poder reconhecer o que já está. Isso é despertar, isso é sabedoria. Então, vamos a reconhecer o ser virtuoso, o ser qualificado. Isso também é chamado dos incomensuráveis: amor, compaixão, alegria, equanimidade. Equanimidade
É uma grande sabedoria. Quem vê a equanimidade vê a Buda, para entender assim o profundo que é. A equanimidade significa que não tem diferença entre um e outro. É que amigo, inimigo, é, bom e ruim, gosto e não gosto, tudo isso é parcialidade de uma mente subjetiva fundamentada em projeções subjetivas. Então não são verdades verdadeiras. A equanimidade é quando vemos a verdade que nos une, a verdade como humanidade, a verdade como essência, natureza, consciência. Então, esse é o nível da equanimidade. Então, vamos a desenvolver amor, compaixão, entusiasmo, alegria. Alegria, o entusiasmo não é por algo. Porque tô alegre porque me deram isso, porque me falaram aquilo, porque me está indo bem isso. Isso não é a verdadeira alegria. Isso é uma alegria condicionada por um objeto. E esse objeto é impermanente. Quando ele desaparece, desaparece a alegria. Acabou a festa. Então, e muitas vezes essa alegria é euforia, o que ainda é um outro véu de ilusão. Ou seja, a euforia é que estamos projetando demasiada importância nesse objeto. Então, não estamos nem vendo o objeto. Estamos dando mais importância do que o objeto tem. Isso é um estado eufórico, ele é um estado distorcido. Então, a distorção se distorce mais ainda. Ou seja, a alegria condicionada por um objeto, agora ela é super projetada como coisas que nem existem que projetamos. Então, digamos que uma distorção com outra mais em cima, a euforia, né? Então, uma grande ilusão. Então, a verdadeira alegria é um estado sereno, e é um estado da nossa natureza. A nossa natureza, ela tem essa alegria, esse entusiasmo. Entusiasmo por respirar, entusiasmo pela vida, entusiasmo pela beleza, pelo céu, pela natureza, por tudo que existe. Ou seja, a alegria é um estado inerente em nós. Está presente em nós a alegria. Somos nós que não somos capazes de reconhecer, porque temos essa distorção de acreditar que algo externo a nós é a causa da nossa alegria. Então, estamos buscando objetos que possam produzir sensação ou experiências de prazer sensorial que identificamos como alegria, seja completamente distorcido, né? E não reconhecemos a verdadeira alegria que está presente, porque estamos com essa mente de buscar alegria fora. Então, esse movimento de buscar alegria e essa distorção não permite ver a verdadeira alegria que habita dentro de nós. Então, por isso, a compaixão sempre está muito presente, porque os seres sofrem ou estão confusos e perdidos por ignorância, não por algo verdadeiro, é por uma distorção de percepção. Isso é chamado ignorância. Sabedoria é quando nos damos conta e nos liberamos dessa distorção. Isso é a sabedoria, ou o estado desperto. Então, aqui vamos trabalhar mais as qualidades, o coração bondoso, a bodhicitta, essa capacidade de incluir a todos no nosso coração. Também vamos a tratar um pouco da lei de causa e resultado, o karma, colocar um olhar para entender o que é o karma, como estamos todo o tempo, estamos experimentando um resultado e produzindo causas. O karma é essa roda do samsara que nos mantém na reencarnação. O que reencarna é o karma. E ficamos aprisionados nesses grilhões do karma de causa e resultado, causa e resultado. Então, esse corpo, essa vida, ela se movimenta e dá uma continuidade, contínuo mental, e esse movimento são as vidas. Então, estamos continuamente experimentando resultado e produzindo causas, resultado e causas. Claro que temos mau karma, bom karma. E logo temos a sabedoria habilidosa, onde através do Dharma, que são os ensinamentos, conseguimos nos libertar do karma. Mas o Dharma também é movimento, só que é um movimento de sabedoria. Então, por isso ele não é chamado karma, ele é chamado Dharma. Então, a diferença entre karma e Dharma. O karma é o movimento da ignorância.
da pessoa que está com uma percepção de realidade distorcida. O Dharma é um movimento de sabedoria, onde está corrigindo essa distorção e nos está despertando para o que é verdadeiro. Mas também é movimento, causa e resultado, resultado que gera causa. Só que um nos liberta do karma e o outro nos aprisiona no karma. Então, a gente também, dentro do Dharma, estamos fazendo o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, mente virtuosa, mente incomensurável, isso é Dharma. Mente transcendental é Dharma, mas é atividade. Estamos gerando um movimento, uma atividade transcendental que dá um resultado, esse resultado geram causas, só que esse movimento do Dharma nos leva ao despertar último, que é a liberação, a iluminação. Então, de tudo isso vamos estar tratando nesse nível 2. Então, ele é um pouquinho mais complexo, como sempre, né? Mais profundo, é, mas sempre também cresce mais, tem um crescimento maior, né? Então, bem, então vamos a meditar e vamos aproveitar esse momento do nosso encontro e meditar, sempre lembrando que a melhor meditação é a não meditação. Significa que não vamos a fazer meditação e não vamos a solidificar uma experiência de meditador. Não existe um alguém que medita e não existe um algo meditação. Então, para não cair na armadilha da confusão ou da distorção novamente, né? Meditar é dissolver o eu, é soltar. Então, utilizando a respiração, sentindo o ar que entra, o ar que sai, um descanso nessa simplicidade. É um movimento natural, sem esforço, deixando que a nossa respiração ela resida, descanse no seu movimento natural. Não é um exercício de respiração, é um colocar a nossa atenção nesse movimento. Abertura, vamos abrir os campos sensoriais, abrir a nossa mente e permitir que tudo nos atravesse. Sem resistência, sem fixação, sem distração. As sensações, os pensamentos, nos colocamos apoiados na respiração e permitimos que tudo possa se expressar e se dissolver, como escrevendo na superfície da água, permitindo que esse fluxo mental se expresse, mas ao mesmo tempo que se expressa, se dissolve, como ondas do mar que surgem, se expressam e se dissolvem. Contemplando a impermanência, o fluir, podemos fazer algumas respirações mais profundas e ao exalar, exalar pela boca, sentindo que ao inspirar, estamos abrindo-nos a receber prana universal e ao exalar, esse prana remove as sombras do pensamento, da memória, soltando pela boca, esse esvaziar-se de nós mesmos, das histórias que nos contamos, esvaziar-nos do passado, esvaziar-nos do nosso dia, das emoções, as emoções de aversão, de apego,
soltando a dúvida, o medo, e ao inspirar, trazendo luz de sabedoria para esse espaço disponível da nossa mente aberta. E relaxando nesse estado de presença, consciência, concentração aberta, uma atenção confortável, sem esforço, utilizando o apoio da respiração e do corpo para reposicionar a mente sempre que se distraia. Através da concentração, vamos a dar um passo mais, concentração interior, e vamos a dar uma direção na nossa mente. Vamos utilizar o apoio da imaginação e vamos a imaginar dimensões astral, dimensões de consciência mais pura, de luz, e vamos a conectar com esse campo de mérito, Budas, terras puras, divindades, protetores, elevando nossa mente até essas dimensões, expandindo nossa consciência para essa dimensão mais sutil, saindo dessa dimensão da matéria, do tempo, e nos expandindo nessa dimensão da atemporalidade, dimensões de consciência, e vamos a conectar com essa fonte de sabedoria, de bênçãos, e ao inspirar, receber essa luz, luz de sabedoria, tomando refúgio, conectando com a mente de Buda, com a dimensão dos Budas, é nossa luz, gota de luz, que se expande e se une à luz infinita, ao oceano da onisciência, fonte sagrada, fonte suprema. Essa fonte suprema é rica em sabedoria, e assim tomamos refúgio nessa fonte de sabedoria, os dharmas, os ensinamentos, os treinamentos, as práticas, os exercícios, as yogas, tomando refúgio no Dharma, sentindo a importância desse corpo coletivo ao qual nos apoiamos, nos sustentamos. Aqui somos uma pequena assembleia, sentindo que estamos unidos a uma vasta assembleia, todos aqueles que estão unidos aos caminhos internos oferecidos pelos Budas, e assim tomamos refúgio na Sangha, reconhecendo as três joias do refúgio que nos apoiam, nos dão sustentação,
para que possamos desenvolver a mente da iluminação. Então, ao tomar refúgio, nosso coração se abre e emanamos, compartilhamos com todos os seres. É a nossa frequência, nos unimos a essa frequência de sabedoria. Somos, entramos em refúgio. Somos essa frequência elevada de sabedoria. Somos de benefício para todos os seres. É um estado de ser. Inspirando, conexão com as três joias e exalando, bodhicitta, amor e compaixão para o benefício de todos os seres, paz e felicidade. E através do refúgio da bodhicitta despertamos, reconhecemos nossa missão, o sentido da nossa preciosa existência humana. Seres despertos, um estado de ser, uma dimensão de ser, em expansão, em conexão elevada, em refúgio. Ser bodhicitta. Realizando espontaneamente o bem para todos os seres. E simplesmente descansando nesse estado, vamos a conectar a nossa natureza mais sutil. Vamos colocar nossa atenção no centro do nosso peito. Vamos imaginar um ponto de luz, é a nossa essência, a nossa alma, nosso espírito, nossa natureza búdica. E vamos reconhecer a qualidade do amor, a bondade, que é inerente, que é nossa natureza. Não é um amor condicionado por alguém, filho, amigo. O amor puro é a luz pura da consciência, que não é um eu, um alguém, a essência pura. E a qualidade inerente da pureza, amor. O amor é dar, é uma fonte, é uma luz que ilumina, que dá calor, ilumina a si mesma, é calorosa e oferece, dá esse calor e essa luz para todos os seres. Sentindo que desde essa experiência essencial, a nossa essência é a mesma, é o mesmo brilho, é a mesma luz, como chispas de uma mesma luz. Então, quando conectamos com o nosso ser mais profundo e a qualidade do amor, é uma experiência de profunda unidade com todos os seres. E ao mesmo tempo, mais além de todos os seres. Conectamos com a essência universal, com a consciência onisciente.
é a clara luz infinita. E colocando o nosso olhar na qualidade do amor, que acolhe, que aquece, que ilumina, que é radiante, é dar. Dar paz, dar felicidade, dar alegria, dar sabedoria, dar ajuda, dar remédios, dar alimentos. Depende do nível do plano, dar conforto. Vamos agora trazer na nossa mente a nós mesmos. Nós mesmos, desde a nossa vida comum, nosso dia a dia, cotidiana, desde a pessoa, individualidade, com nome, forma, e vamos com a luz da qualidade, com o calor da qualidade do amor incomensurável, infinito, que esse ponto de luz é a luz da onisciência. Vamos acolher-nos na luz do amor. Acolher-nos na luz do amor é o dar. Então, tudo aquilo que necessitamos, saúde, prosperidade, qualquer elemento dentro da nossa realidade material, através dessa conexão com a fonte suprema, vamos a dar. Então, trabalhando com nós mesmos, acolhendo a nós mesmos, e todos os aspectos da nossa vida onde existem carências, através da luz do amor, vamos a suprir. Vamos utilizar a respiração como apoio para que a mente não se distraia e tenha um apoio. Ao inspirar, reconhecemos a qualidade do amor na nossa natureza, que é a qualidade do amor incomensurável, é a qualidade do amor de todos os Budas, de todos os seres sagrados. E ao exalar, nos envolvemos, nos acolhemos, dar amor para nós mesmos. Inspirando, sentindo essa luz de amor e ao exalar, envolvendo-nos nesse calor, é o amor da sabedoria, é o amor do conforto, do bem-estar. É o dar sorte, tudo o que necessitamos, realização de desejos. E vamos permanecer uns 5 minutos trabalhando com a luz do amor incomensurável, dando amor para nós, acolhendo-nos, iluminando nossa vida com a luz do amor, utilizando a respiração como apoio.
levando essa luz do amor a todas as áreas e aspectos da nossa vida, relação, comunicação, família, trabalho. Que a nossa resposta seja amor, trazendo essa frequência do amor para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa energia. Coração bondoso se expressando e se manifestando na nossa vida. Ser amor. A luz do amor é essa luz que tudo perdoa, que tudo acolhe. É a luz que dissolve todas as sombras, culpas, pecados, dores. É a luz da abundância, da segurança, confiança, certeza. A luz da mente positiva. A luz do amor é a nossa conexão com a fonte de sabedoria suprema, amados pelos Budas, Buda me ama, sentir-nos acolhidos pelos Budas, amados pelos Budas, protegidos, protegidas pelos Budas. É sentir-nos no colo de Buda, nos braços de Buda, essa certeza. Somos amados, somos amadas por Buda. Essa paz, esse conforto, esse bem-estar. E trazendo isso para a nossa vida, para todos os aspectos da nossa vida cotidiana. A frequência do amor, o ser amor. Soltamos toda a imaginação, toda a visualização e simplesmente descansamos no estado natural. Dedicamos a energia da nossa prática, sempre em conexão com todos os seres da nossa meditação, colocando a todos os seres no altar do nosso coração e fazendo essa oferenda, compartilhando nosso mérito e sabedoria com todos os seres.
Vamos abrir agora uma reflexão e vamos trazer o caminho do Bodhisattva, o caminho dos seres despertos. Existe um livro clássico, muito importante de ser estudado, de ser lido. Ele tem 10 capítulos e ele vai nos inspirar a seguir, a integrar na nossa vida e manifestar na nossa vida as qualidades virtuosas, o ser virtuoso. O caminho do Bodhisattva é o ser virtuoso. E logo desses 10 capítulos, que foi escrito por Shantideva no século VII, um pouquinho mais lá na frente, um grande mestre, Tomé Sampo, ele reduziu esses 10 capítulos em 37 estrofas, que seriam as 37 práticas do Bodhisattva. E logo, um pouquinho, uns séculos mais na frente, um outro grande mestre, ele reduziu as 37 estrofas em 8 versos. Então, temos da mesma obra, a obra principal de 10 capítulos, temos as 37 estrofas, e logo temos os 8 versos. Os 8 versos de Langri Tenpa, as 37 estrofas de Tomé Sampo e os 10 capítulos de Shantideva. E todos estão tratando do mesmo tema. No nível 1, a gente estudou, a gente deu uma olhada nos 8 versos. Recitamos várias vezes no final das nossas aulas. Agora vamos dar uma olhada nessas 37 estrofas do Caminho do Bodhisattva. São muito inspiradoras. Então, vamos refletir sobre elas. Eu vou ler e a gente vai fazer uma reflexão. Então, simplesmente nos colocamos com uma atitude de abertura, de receptividade. Esse ciclo de estudo é treinamento mental, como treinar a nossa mente para que nossas respostas diante de todas as circunstâncias sejam virtuosas. Apesar de verdes com vossa sabedoria que todos os fenômenos não têm ida ou vinda, vós vos esforçais unicamente no bem de todos os seres. Diante de vós, homenageamos a supremamente iluminada e homenageamos a grande compaixão, respeitosamente, com o nosso corpo, com a nossa energia e com a nossa mente. Nos postramos, homenageamos a mente da iluminação, homenageamos a grande compaixão. Então, conectando com essa fonte de sabedoria onisciente, a mente de Buda, que é naturalmente compassiva, os Budas, fonte de todo benefício e felicidade, surgem da prática do Santo Dharma. Como isso depende de compreensão e prática, vou explicar a prática dos filhos dos vitoriosos, dos filhos de Buda, que somos nós, Budinhas, seres que estamos despertando, seres que despertou a Bodhicitta. Vemos a luz interior, sentimos esse calor, reconhecemos a nossa essência, reconhecemos a Buda. Esse reconhecimento é como o primeiro risco da lua cheia que aparece no céu. E através da compreensão, reflexão, através da prática, vai desenvolvendo essa luz com
como uma lua até chegar na lua cheia. Quando chega na lua cheia, somos um Buda maduro, é a natureza de Buda. Então, tendo em conta que para que possamos realizar, manifestar a nossa natureza de Buda, é necessário o estudo e a prática do Dharma. A primeira estrofa. Sendo dotados das 8 liberdades e das 10 aquisições, difíceis de obter e semelhante a um grande barco, para nos liberarmos, a nós e aos outros, do oceano do Sansara, escutar, refletir e meditar. Noite e dia, sem distração, é a prática dos filhos dos vitoriosos. Então, reconhecendo a nossa vida preciosa, reconhecendo que estamos aqui diante do portal da liberação, que hemos encontrado esse grande barco, essa vida humana preciosa, com todas as liberdades, com todas as qualidades, que nos permite sair do samsara, da ilusão, despertar da distorção, escutar, refletir e meditar. Um estado de presença, noite e dia, sem que a mente fique divagando em distrações fúteis, escurecidas, dramáticas. É viver em estado de presença. Sentindo esse estado de presença, estabelecendo a nossa mente na não distração, e nos comprometemos a sustentar esse estado como prática na nossa vida diária. Manter a reflexão, manter a contemplação, manter a presença e sustentar a não distração. Então, trazendo esse compromisso para a nossa prática diária, para a nossa vida diária, a prática que vamos estabelecer no nosso dia a dia é dedicar esses 15, 20 minutos para meditar no amor, no acolher-nos a nós. E logo como prática de vida cotidiana, a primeira estrofa, vamos a trabalhar o estado de presença, a não distração. Quando a mente se distrai, como porteiros da nossa mente, vamos a nos familiarizar a estar com a atenção plena, mas sem que seja um esforço. É um dar-se conta. E se a nossa mente está divagando, trazemos ela para a respiração, trazemos ela para esse estado de presença. Dia e noite, sem distração. Refletir no que estamos ouvindo, no que estamos estudando, no que estamos compreendendo. E integrar a reflexão na nossa vida. Essa vai ser a prática da nossa semana. Vamos trabalhando uma estrofa
vamos trabalhar 2 por semana. Então, a 2, diante dos amigos, o desejo e o apego nos agitam como a água. Diante dos inimigos, a cólera nos queima como fogo. Para aqueles cuja obscuridade da ignorância faz com que esqueça o que deve ser adotado e o que deve ser rejeitado, abandonar sua terra natal é a prática dos filhos dos vitoriosos. A terra natal é nossos hábitos mentais, é nossa parcialidade. Essa é a sombra da ignorância. A sombra da ignorância é a sombra do esquecimento. Esquecemos que somos a mesma luz. A mente se agita, apego, aversão. Esse é o nosso hábito. Então, a nossa prática é dar-nos conta desse hábito e abandonar esse hábito, soltar esse hábito. Não julgar, não se julgar a si mesmo. Quando se dar conta que a mente está dividida, está desequilibrada, apego e aversão, quero ou não quero, gosto ou não gosto. Simplesmente soltar, abandonar, soltar. Tudo aquilo que abandonamos e soltamos, não alimentamos. Para que exista, necessita da nossa energia. Somos nós que mantemos a existência. Se nós soltamos, deixamos de dar energia, desaparece. Mas para que desapareça, é necessário praticar, porque é um hábito. Estamos construindo um novo hábito, o hábito da presença, o hábito do ser amoroso, do ser amor. Então, ao darmos conta que a mente entrou em desequilíbrio, apego e aversão, soltamos e nos reposicionamos. Tomamos refúgio, conectamos com a nossa luz interior, sentindo esse calor no centro do nosso peito, calor do amor. É assim como abandonamos nossa terra natal. Nossa terra natal é nossa personalidade, é nossa vida comum, nossa individualidade, todos os conceitos que estrutura nossa experiência de realidade. Gosto, não gosto, é bom, é ruim, escalas de valores. Essa é a nossa terra natal. É o nosso ego, é nosso eu conceitual. Viver no estado de presença. Viver descansando no calor, no conforto da luz interior. Refúgio interior. Conexão com a mente universal. Frequência do amor. Essa é a prática dos budinhas, dos despertos, dos filhos de Buda. Vão trazendo essa prática para a nossa vida, manter o estado de presença, da não distração, utilizando a respiração, tão simples como uma exalação. Podemos utilizar também ponto. Acabou.
e reposicionar, liberar de nós mesmos. Não existe outro obstáculo para que possamos realizar a paz e a felicidade que não seja nós mesmos. Abandonar a terra natal, soltar. Isso significa reconhecer o que deve ser adotado e o que deve ser rejeitado. A dúvida, o medo, a confusão, e o que deve ser cultivado, a confiança, a segurança, a certeza. Então, trazendo esse compromisso para a nossa vida, meditação no amor e treinar a nossa conduta na não distração, na reflexão, na presença, em abandonar os nossos hábitos mentais, emocionais, energéticos e adotar e construir os novos hábitos. Voltamos e descansamos um momento. Vamos a fazer agora um mantra. Vamos a invocar o Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche representa o budismo tibetano, todos esses ensinamentos, todos esses dharmas. Então vamos a conectar com as bênçãos de Guru Rinpoche para que a nossa prática não tenha obstáculos internos, resistências internas, nem obstáculos externos, para que acidentes, doenças em nós, no nosso entorno, sejam afastadas, que todos os conflitos sejam pacificados e que também internamente estejamos em paz, sem o ego se resistindo, criando obstáculos, obstáculos internos. Então vamos invocar o Guru Rinpoche e vamos receber as suas bênçãos, que é uma bênção de proteção, proteção externa, proteção interna, para que tudo flua bem na nossa vida. Então vamos a expandir nossa consciência, elevar nossa mente, conectando com esse campo de mérito. Campo de mérito, campo quântico, autoastral. Vamos imaginar esse campo de energia, de imaginação, de todas as possibilidades, imaginando que tudo é possível. É imaginação, é energia, é mental. E diante desse campo de possibilidades, vamos a invocar o Guru Rinpoche para que se apresente na nossa mente e abençoe nosso fluxo mental. Vamos imaginar uma luz azul vibrando o som Rum. O Rum azul é como se fosse um botão que vamos a clicar, onde invocamos e manifestamos. Fazemos um Rum, invocando o Guru Rinpoche. O
imaginando desde a Terra pura, onde se encontra uma dimensão pura, recebe nosso convite, se apresenta na nossa mente. Vamos fazer um segundo rum, recebendo a energia de Guru Rinpoche na nossa mente. E um terceiro rum, vamos unir, imaginando que a presença de Guru Rinpoche se une ao nosso fluxo mental. Fazemos um terceiro rum. Imaginando que no centro do seu peito, luzes de arco-íris vibram o mantra, a sua energia, o seu poder, a sua manifestação. É um mantra de proteção. Imaginando que esse mantra entra na nossa mente, no nosso fluxo mental, entra na nossa vida, nas nossas circunstâncias, entra no nosso corpo, na nossa energia. É longa vida, é saúde, é vigor, é juventude, é equilíbrio, é paz, é sabedoria, é sincronicidade, é a mente atraindo todos os recursos e manifestando realizações. Que a nossa meditação, a nossa prática, o nosso estudo esteja livre de obstáculos. Que a nossa vida material, nossos desejos materiais se realizem, que todos os recursos sejam atraídos, que todos os obstáculos sejam afastados. Então, sentindo o mantra, recitando o mantra e recebendo essa bênção na nossa vida, no nosso fluxo mental, na nossa energia, na nossa mente. Om Ahum Vajraduru Pema Siddhi. 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 Importante ouvir mantra, recitar mantra. É assim como a nossa mente fica livre da distração da mente mundana, da distração de todas as sombras que transitam pelo nosso subconsciente, as sombras de um passado congelado que bloqueia o nosso presente. Então, ao recitar o mantra de Guru Rinpoche, essas sombras se dissolvem. Então, sempre que nos vemos, a mente confusa, perturbada, bloqueada, recitamos o mantra, ouvimos o mantra de Guru Rinpoche.
E recebendo essa influência espiritual, nesse estado de união mente a mente com o Guru Rinpoche, onde todas as tendências, todas as sombras se dissolvem diante dessa luz de arco-íris, desse poder do mantra, e tornando indiferenciada nossa mente e a mente de Guru Rinpoche, para que possamos manifestar esse coração bondoso, esse estado de presença e o discernimento para abandonar a terra natal, os hábitos, e manifestar o ser desperto, o filho de Buda, o ser budista, o ser interior, o mantra Guru Rinpoche, a luz de arco-íris, se dissolve na nossa luz, na nossa mente, tornando-se indiferenciada, sentindo essa presença, esse poder, essa proteção completamente integrada. Guru Rinpoche e nós somos da mesma natureza. Sentindo esse poder, essa força interior, dedicando todo o nosso mérito e sabedoria no compartilhar com todos os seres. Uma inspiração mais profunda. E essa é a prática da semana. Espero que esteja bem entendido. A meditação de amar-nos a nós mesmos e manter o estado de presença na nossa vida cotidiana, tomar refúgio sempre que a mente se distraia, porteiros da nossa mente, da nossa vida cotidiana, para que quando surjam essas sombras, nós possamos abandoná-las e, ao mesmo tempo que abandonamos a sombra, nos conectamos com o que é verdadeiro, o que deve ser cultivado, que é o nosso refúgio, nossa expansão, e aí sentimos a força de Guru Rinpoche, recitamos o mantra de Guru Rinpoche e continuamos nossa caminhada pela nossa vida, né? Essa é a prática que vamos fazer essa semana. E cada semana vamos mudando um pouquinho a prática, né? A gente começa sempre pelo mais próximo, que somos nós mesmos. Então, amar a nós mesmos, sentir esse amor na nossa vida, na nossa comunicação, como vibrar, como ser amor. Ou seja, o primeiro trabalho é com nós mesmos, né? Temos que mudar a nossa frequência para que logo possamos ir até o outro, né? Para que possamos amar os demais, é necessário primeiro ser amor. Então, primeiro vamos fazer esse trabalho com nós mesmos. Alguma dúvida? Então, perfeito. Boa semana de prática. Então, agora nos despedimos, vamos fazer um pequeno movimento, se alguém quer tomar água, ir no banheiro, e vamos começar a segunda parte, que é o nível 1, que é o que vocês já fizeram, né? E mais de concentração, o Mani Padme Hum. Vamos a entrar, e agora eu mudo de sala também. Então, gratidão pela presença. Entramos no outro link do nível 1, aqueles que queiram. Gratidão.